Casos de família, a gente pode perceber que as histórias que estão perto da gente podem ser escritas e partilhadas com outras pessoas. Se planejar a escrita delas direitinho, pensando o gênero, a finalidade e o interlocutor, sua história vai ser bem entendida. Segue aqui comigo de olho nessa escrita. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido. Vou me descrever para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está falando com você hoje. E se você me vê, confere tudinho aí. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro assim pela altura dos ombros, tenho olhos pequenos de cor castanho claro também, e eles precisam de óculos. Eu estou usando uma blusa xadrez vermelha e azul. Aqui atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos decorativos, uma mesa com umas plantinhas em cima e mais uma plantinha do outro lado. Ouvir e contar histórias pode ser um momento de muito aprendizado. A gente pode conhecer mais sobre alguém ou alguma coisa através de uma história. E eu não estou falando aqui de histórias infantis. Eu estou falando de histórias bem próximas da gente. Histórias da nossa família ou de pessoas bem próximas da gente. Na aula, Casos de Família, eu contei sobre uma história que eu ouvi algumas vezes minha avó contar. E lá também eu escrevi essa história. E ela ficou assim, lembra? Esse tipo de texto que eu escrevi e você acompanhou é uma crônica. Crônica é um texto curto, são comentários sobre o cotidiano, que geralmente eram publicados em jornais impressos. Inclusive, foi assim que esse tipo de conto ficou bem popular. A crônica parece assim uma conversa, um bate-papo entre amigos. Só que quem conversa com você é o cronista. Eu, você, seus colegas, toda a gente pode escrever esse tipo de texto. Esse tipo e outros tipos também, né? Vamos combinar. Mas o cronista é o escritor especializado em escrever crônicas. Eu conheço alguns, mas não é conhecer assim de conhecer ao vivo. É que como eles escrevem assim, de um jeito que parece que está conversando com a gente, que dá até para dizer que eu conheço. Tem o Rubem Braga, o Zueni Ventura, o Luiz Fernando Veríssimo, Machado de Assis. Você já ouviu falar de algum desses? Eu aposto que tem livro deles lá na sala de leitura da sua escola. O meu preferido é o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. E tem uma crônica dele que eu adoro. Ela tá nesse livro aqui, ó. Comédias para se ler na escola. E ela se chama Sozinhos. Preste atenção. Essa ideia para um conto de terror é tão terrível que logo depois de tê-la me arrependi. Mas já estava tida, não adiantava mais. Você, leitor, no entanto, tem uma escolha. Pode parar aqui e se poupar, ou ler até o fim, e provavelmente nunca mais dormir. Vejo que decidiu continuar. Muito bem, vamos em frente. Talvez, posta no papel, a ideia perca um pouco do seu poder de susto, mas não posso garantir nada. É assim. Um casal de velhos mora sozinho numa casa. Já criaram os filhos, os netos já estão grandes, só lhes resta implicar um com o outro. Retomam com um novo fervor uma discussão antiga. Ela diz que ele ronca enquanto dorme, e ele diz que é mentira. Ronca, não ronco. Ele diz que não ronca, comenta ela impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa. Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente visitam. Os netos, nunca. A empregada vem de manhã, faz o almoço, deixa o jantar e sai cedo. Ficam os dois sozinhos. Eu devia gravar os seus roncos para você se convencer, diz ela. E em seguida tem uma ideia infeliz. É o que eu vou fazer. Essa noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar os seus roncos. Diz o velho. Você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. Pare de ler, leitor. Eu não posso parar de escrever. As ideias não podem ser desperdiçadas, mesmo que nos custem amigos, a vida ou o sono. Imagine se Shakespeare tivesse se horrorizado com suas próprias ideias e deixado de escrevê-las por puro comedimento. Não que eu queira me comparar a Shakespeare.
Shakespeare era bem mais magro. Tenho que exercer esse ofício, essa danação. Você, no entanto, não é obrigado a me acompanhar, leitor. Vá passear, vá tomar um sol. Uma das maneiras de controlar a demência solta no mundo é deixar os escritores falando sozinho, exercendo sozinho a sua profissão malsã, o seu vício solitário. Você ainda está lendo? Você é pior do que eu, leitor. Você tinha escolha. Sozinhos, os velhos, sozinhos na casa. Os dois vão para a cama. Quando o velho dorme, a velha liga o gravador. Mas em poucos minutos, a velha também dorme. O gravador fica ligado, gravando. Pouco depois, a fita acaba. Na manhã seguinte, certa do seu triunfo, a velha roda a fita. Ouve-se alguns minutos de silêncio. Depois, alguém roncando. Haha! Diz a velha feliz. Pouco depois, ouve-se o ronco de outra pessoa. A velha também ronca. Haha! Diz o velho vingativo. E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro. Uma voz sussurrando o leitor. Uma voz indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança. A princípio, por causa dos roncos, não se distingue o que ela diz. Mas aos poucos, as palavras vão ficando claras. São duas vozes. É um diálogo sussurrando. Estão prontos? Não, acho que ainda não. Então, vamos voltar amanhã. Ficou de olho nas características desse tipo de escrita? No início, ele está bem falando com o leitor. E lá pelo meio do texto também, não é? Você percebeu? Que tal você tentar contar uma crônica agora? Bom, continue acompanhando as aulas por aqui, hein? Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho, tchau!